Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Eu quero glorificar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade que o Senhor uma vez mais nos concede de poder falar da sua bondade, do seu amor e da sua palavra. Quero também exaltar a Deus uma vez mais pela vida do nosso amigo, se tornou amigo, pastor Elidion Soares, que sempre nos recebe aqui no Templo Central das Assembleias de Deus em São Félix, com muito amor e carinho. E para a gente é sempre uma honra estar aqui, é sempre um privilégio estar aqui. Eu quero também engrandecer a Deus pela vida da minha esposa, que cantou aí com muita unção, muita graça. Eu queria cantar assim igual ela, mas Jesus não me deu essa graça, né? Deus abençoe nossa amiga Thalita, minha cunhada Heloísa está ali também, que de vez em quando eu venho aí passar uns dias na casa dela, e quando eu saio, fica um vazio lá, irmão, na despensa dela, porque a gente come, viu? Mas é bênção. Obrigado, cunhada, por sempre nos receber tão bem. Os demais obreiros que estão à minha retaguarda, enfim, Deus abençoe a todos. Amém? Apocalipse 1, 20, diz assim: o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para quem não me conhece ainda, que eu acho até difícil, né, eu já sou bem familiarizado aqui. Eu sou o irmão evangelista Gabriel Bezerra. Congregamos ali no templo sede das Assembleias de Deus em Ceilândia, DF, com o pastor João Luz. Trago um abraço do meu pastor e estamos aqui debaixo da bênção dele. Amém? Mas vamos falar das Escrituras, que para isso estou aqui. Olha só, a Bíblia Sagrada diz que João, ele estava preso na ilha de Pátimos por causa da palavra. Apocalipse 1:9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele foi exilado naquela época pelo imperador do momento, somente pelo fato de pregar a palavra. Você já parou para pensar que não existe, tirando fatores de guerras, não existe ou não existiu na história, com exceção do período das bruxas, que eram queimadas por causa das suas feitiçarias, das suas bruxarias e suas maldades, não existiu assim morte em massa como houve e há até os dias de hoje com os cristãos. Olha para os cristãos, o que estes fazem de ruim? Estou falando de cristãos verdadeiros, porque cristão verdadeiro não fala mal do próximo. Cristão verdadeiro não mata, não rouba, não furta. Cristão verdadeiro ora para Deus abençoar as pessoas. Prega contra o pecado, porque o pecado é que leva as pessoas para o inferno. Só que quem ama o pecado odeia Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. E desde o início da igreja houve morte em massa. Para você ter uma ideia, a inauguração do Coliseu durou 100 dias.
E nesses 100 dias de festa de inauguração do Coliseu, morreu aproximadamente 10.000 cristãos. Na Santa Inquisição e na perseguição papal, morreu muitos cristãos. E isso não é coisa somente da igreja primitiva. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos vendo em países comunistas, em países que são contra o evangelho, cristãos morrendo dia após dia pela causa do evangelho. Aí quando eu vejo pessoas que amam, que repartem os seus bens, que ora para Deus abençoar as pessoas, que prega contra os pecados que fazem mal às pessoas e ainda as destinarão ao inferno, morrendo só porque estão anunciando o evangelho, isso me deixa mais convicto que o que eu fiz há 19 anos atrás, aleluia, aceitar a Jesus, foi a escolha certa, que essa é a verdade. Porque se isto não fosse verdade, não deixe nada tirar sua atenção. Se isso não fosse verdade, se o evangelho que pregamos não fosse verdade, o diabo não se manifestava tanto para parar os pregadores do evangelho, para parar os cristãos que anunciam o evangelho. Mas Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vi o meu amigo pastor Jonathan Carlos fazer uma postagem até hoje, e ele disse assim: anuncie isso para a igreja que tu for essa noite, e eu vou fazer isso. Ele pediu, é uma verdade, eu creio no que ele disse. O que foi que ele disse? Ele disse que quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, se as portas do inferno prevalecer, essa igreja não é mais uma igreja de Cristo. Ela deixou de ser igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, Tertuliano disse que o sangue dos cristãos servia como semente. Há uma canção que diz: eu sou a semente do sangue. Para a gente estar aqui, 10.000 cristãos morreram só na inauguração do Coliseu. Milhares de cristãos morreram queimados na fogueira em Roma. Aleluia. Milhares e centenas de cristãos morreram, aleluia, na perseguição papal, na Santa Inquisição. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque a igreja não para. Alabaia séria. Aleluia, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, a fogueira não parou a igreja, as prisões não pararam a igreja, Adolf Hitler não parou a igreja, Mussolini não parou a igreja não vai parar. É daqui para a glória, é daqui para o céu. Mas quando nós olhamos os discípulos, cada um morreu de morte matada. Houve martírio em massa nos cristãos. E por que não dizer que 12 deles morreram de morte assassinada, com exceção de João. Aí não foi 12 pregador, foi 11. Foi 12 porque Paulo, que também foi apóstolo, ele morreu decapitado. Ele teve sua cabeça cortada por causa da palavra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você já ouviu falar na cruz de Santo André? É porque André morreu numa cruz em forma de X. Daí surgiu a expressão a cruz de Santo André. Tiago a fio da espada, outros decapitados, outros crucificados também, para você entender. Mas João, quando houve ali uma conversa, uma fofoca, você pensa que fofoca é coisa só da tua igreja, é? Você acha que fofoca tem só na igreja que tu congrega? Na minha também tem. Qualquer igreja que tu for, vai ter uma fofoca lá. Tomara que essa fofoca não traga prejuízo a alguém, porque se ela trouxer, aí é um perigo. Porque os que fazem discórdia, ou colocam um irmão contra o outro, ou falam mal do próximo, isso é um pecado gravíssimo. Mas a fofoca era que João não morreria, pastor Elidion. E foram tomar satisfação com Jesus. Só que Jesus é um tipo de pastor que corta fofoca na raiz. Trouxe fofoca para mim? Primeiro, você vai ter que provar.
que o que você está falando é verdade. Vou colocar você e o irmão de quem você está falando, cara a cara, e nós vamos resolver pacificamente, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Fofoca tem que ter prova. Aí vieram com a conversa que João não morreria. Aí Jesus olhou assim: que te importa se eu quero que ele viva? Acabou a conversa. Acabou esse negócio. Quando o pastor corta a fofoca pela raiz, o povo para de inventar fofoca, né? Aí João, ele vai ser exilado agora por causa da palavra. O imperador manda exilar ele por causa da mensagem. Foi o que nós lemos aqui no versículo 9. Ele é exilado por causa da palavra. E lá ele está sozinho. E no dia do Senhor, esse dia do Senhor, nós atribuímos ao dia de sábado, né? Que era o dia do Senhor para os judeus. Então provavelmente foi no sábado. Jesus se apresenta a ele. E diz: João, o que vê, escreve. E Deus manda João escrever algumas coisas. Escreve, envia as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João, quando ele olha para ver quem está falando com ele, ele vê os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me alegra, porque exilaram João lá para morrer sozinho. Ele é o último dos discípulos ali, vivo. Oh glória, aleluia. Mas quando ele achava-se estar sozinho, ele dobra os joelhos e ora. E quando o crente ora, ele percebe que ele não está sozinho. Tem momentos que a gente parece que está sozinho, mesmo cercado de pessoas. O que eu faço, pregado? Dobra o joelho e ore. Porque pode uma mãe que amamenta esquecer do filho que ama? Não. Mas ainda que ela se esqueça, Jesus não se esquece. E quando João está lá sozinho, quando ele ora, Jesus se revela. Quando ele vê Jesus, ele cai como morto. E o Senhor toca nele, oh glória, e começa a lhes dar revelações extraordinárias. E a primeira revelação que o Senhor mostra a ele é ele próprio. Ele descreve Jesus: cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, uma espada afiada, os pés como latão reluzente, e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Aleluia. E ele estava no meio dos 7 castiçais, e ele passeava no meio dos 7 castiçais. E esta é a primeira revelação que Deus dá a João. Aí o Senhor vai explicar a ele no versículo que nós lemos: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, os 7 pastores que estão, cada um pastoreando uma dessas igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Talvez daqui o fato de os 7 pastores serem representados pelas 7 estrelas. Tem crente por aí querendo ser estrela, tem pastor por aí querendo ser estrela, mas, aleluia, equivocadamente, pastor Elidion, porque a estrela que apareceu quando Jesus nasceu, ela serviu para um propósito: guiar os magos até Jesus. Quando eles encontraram Jesus, a estrela desapareceu. Mas tem gente achando que ele brilha mais do que Jesus. Oh glória! Estrela brilha, sim, só à noite. De dia a estrela não brilha. De vez em quando aparece uma, quando o céu está bem azulzinho, sem nenhuma nuvem, a gente vê uma ou outra estrela brilhando ali. Mas coloca uma estrela perto do sol para ver. E detalhe, a estrela só brilha por causa do sol.
Então, esse povo, esses pastores que se acham as estrelas, podem até ser, mas entendam uma coisa: vocês não brilham mais do que Jesus, porque Jesus é o sol da justiça. Aleluia! Oh glória! E detalhe: estrela cai com facilidade. Ela aparece por um momento só para conduzir as pessoas a Jesus. Então você que está se achando estrela, se tu parar de guiar o povo até Jesus, tu vai cair, vai virar estrela cadente, vai desaparecer. Agora, enquanto permanecer conduzindo o povo até Jesus, entendendo que a glória é de Jesus, que quem cura é Jesus, que o dom é de Jesus, que se paralítico anda é Jesus, se surdo ouve é Jesus, se a palavra pregada é extraordinária é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Então as 7 estrelas representavam os 7 pastores, e os 7 castiçais as 7 igrejas. E o Senhor começa a dizer: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais: eu conheço as tuas obras. E isso ele vai dizer a todas as 7 igrejas: eu conheço as tuas obras, sejam elas boas ou ruins, Deus conhece as nossas obras. Quem já montou num cavalo brabo sabe do que eu estou falando. Para você manter um cavalo que ainda não foi bem amansado, andando devagar, você tem que puxar bem as rédeas dele. Se você folgar um pouquinho, ele começa a disparar, ele começa a correr muito. O que isso tem a ver com a mensagem, pregador? É uma metáfora. Eu quero te explicar que a nossa carne é igual a um cavalo brabo. Se a gente não pôr rédea, ela vai correr, só que ela corre e dispara para o mal. Se a gente não põe freio, se a gente não põe doutrina, se a gente não põe a obediência à palavra de Deus, a nossa carne ela é capaz de se inclinar a pecados que a gente poderia olhar e pensar: meu Deus, eu nunca praticaria isso, eu nunca faria isso. Mas se você soltar as rédeas da sua vida, se entregar ao erro, pode ter certeza que a nossa natureza, ela é inclinada para o mal, ela vai correr para o mal. É por isso que nós colocamos, não rédeas, mas colocamos o capacete da salvação nas nossas cabeças. Colocamos o escudo da fé, a espada do Espírito, calçamos os nossos pés com os sapatos da preparação do Evangelho, para a gente não caminhar a passos largos para o inferno. Porque Jesus conhece as nossas obras, sejam elas boas ou ruins. Então, tendo a natureza inclinada para o mal, saiba de uma coisa: aquele crente que tu considera ele um anjo, de tão santo que ele é, ele tem os seus erros, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus pecados que ele luta contra ele. Sério, pregador Gabriel? O pastor Elidion não tem erro nenhum, ele é um santo homem de Deus. Tem sim. Mas pregador, tu é um pregador, tu não pode pecar. Realmente, não podemos, mas pecamos. Se alguém diz que não peca, comete pecado. Para você entender, é uma guerra travada. E você vai entender por que eu estou falando isso. Porque hoje nós achamos que todo cristão tem que ser perfeito, e não é. É uma luta até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E quando a gente alcança, Deus nos recolhe. Deus nos leva para ir morar com Ele.
o nosso corpo é glorificado, aí sim não haverá fraqueza, não haverá defeito, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá rancor, não haverá nada que possa nos separar de Deus ou nos fazer entristecer o Espírito Santo de Deus, porque estaremos com Ele para sempre. Olha só, o que o Senhor diz à igreja em Éfeso me chama a atenção. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, era uma igreja que trabalhava. A tua paciência, era uma igreja paciente, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansasse. Tem gente por aí dizendo que assembleiano não ama porque não faz obras. Mas obras não revelam amor. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Estão criando falsas doutrinas, movimentos de desigrejados, com a desculpa que nas nossas igrejas ninguém ama, ninguém abraça, ninguém estende a mão. E isso não é verdade. Talvez não fazemos como deveríamos fazer, mas fazemos. Aleluia. Infelizmente, nesse quesito obras, o reino das trevas é mais prudente do que os da luz. Não existe na Assembleia de Deus, ou em qualquer outra igreja que se denomina cristã protestante, uma igreja que faça mais caridade do que os espíritas e os vicentinos. Não tem, não adianta, não dá para debater com eles nisso aí. Eles são extraordinários nisso aí. A gente devia até pegar o exemplo para fazer mais, ajudar mais o próximo. Infelizmente, mas obra não salva. A igreja tem que ter obra, sim, mas obra não é amor. Essa igreja trabalhava. Olha só o versículo 3. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansasse. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que ajudava o pobre, era uma igreja que estendia a mão, era uma igreja que coletava para ajudar pessoas, era uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja que tinha paciência. Ter paciência não é fácil, né, pastor Elidion? Tem crente que dá trabalho, mas a gente está ali, irmão, vai dar certo, aleluia. Tem crente que desvia, tem crente que fala mal do pastor, depois está falando bem do pastor. Tem crente que está uma hora odiando a igreja, depois ele está amando a igreja de novo. E o pastor tem que ter paciência, não pode botar para fora, tem que abraçar, tem que exortar, tem que liberar palavras de amor. Essa igreja tinha paciência, tinha trabalho, era uma igreja que sofria. A Bíblia diz, olha, sofrestes. Era uma igreja que tinha doutrina, que não aceitava bagunça. Eles colocaram em disciplina, era uma igreja que tinha disciplina. Eles disciplinaram os que diziam ser apóstolos e não era. Agora, uma igreja que trabalha igual a igreja de Éfeso e não se cansa, uma igreja que tem disciplina, coloca em disciplina os que dizem ser e não são, uma igreja que sofre, uma igreja que tem paciência, ainda assim, olha o que o Senhor vai dizer: tenho porém contra vocês que deixaram seu primeiro amor. Então, quando você vê alguém julgando, falando, a igreja não ama porque não está fazendo obra de caridade, fale, isso aí não tem nada a ver com amor. Tem gente que faz obra de caridade para aparecer. Tem gente que usa desses meios de fazer obra de caridade para se dar bem, que era o caso de Judas. Quando ele viu a mulher derramando um azeite nos pés de Jesus, o que ele disse? A gente podia ter vendido isso e ter dado aos pobres. E a Bíblia diz, e ele dizia isso porque tinha bolsa e era ladrão. Ou seja, ele usava desse meio de ajudar as pessoas, de trabalhar para lucrar, para tirar proveito próprio. E Jesus disse, olha, os pobres vocês terão sempre com vocês aí para fazer a hora que vocês quiserem, mas eu estou prestes a partir, um negócio aqui agora. E aquela mulher faz um bem
preparando Jesus para a crucificação. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele primeiro fervor, aquela vontade que a gente tinha de estar no culto dia após dia, aquele desejo que a gente tinha de ganhar todo mundo para Jesus. Aleluia, quando toda casa que a gente visitava, a gente fazia uma oração, não saía de lá sem orar. Pois esses primeiros fervores têm que voltar, a sede de participar da escola bíblica dominical, e deixar o superintendente perturbadinho da cabeça de tanta pergunta. Como é que é isso, superintendente? Eu quero entender isso, superintendente. Eu quero saber disso, superintendente. Aleluia. Esse é o primeiro amor, esse é o primeiro fervor. Que Deus traga de volta o desejo de ver o céu pelo lado de dentro, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, o desejo de ter intimidade com Deus, o desejo de ser um crente fervoroso na presença de Deus, de ter experiências extraordinárias com Deus, de buscar vigílias, passar noites. Olha, que Deus devolva-nos esse fervor. Aleluia. Olha só, então essa igreja abandonou o primeiro amor. Aí vem a segunda igreja, a igreja em Esmirna. Eu acho interessante porque o Senhor vai dizer no versículo 9: eu conheço as tuas obras. E tribulação, é uma igreja que passava por tribulação. E pobreza. Mas olha o que Jesus disse: tu és rico. É interessante. Junto com essa igreja eu quero falar da sexta igreja, a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, ela tinha pouca força, guardava a palavra, não negava o nome de Jesus, e por este motivo Jesus abre uma porta para ela. Eis que vos abro uma porta que ninguém pode fechar. Essa igreja que passava por tribulação era uma igreja pobre. Olha o que Jesus disse: tu és rica. A igreja pobre, Jesus está dizendo que ela é rica. Por que tu destaca essas duas igrejas? Porque essas duas igrejas, não há relatos de erros nela, não há pecados nela. São duas igrejas perfeitas, mas uma tem pouca força, a outra é pobre. As outras 5 igrejas estão cheias de defeitos, e tem uma que Jesus nem está dentro dela. Aleluia. Então temos aqui 2 igrejas perfeitas e 5 cheias de erros. Quando você parar, a igreja A não presta, igreja B não presta, igreja C não presta. Eu ainda não achei uma igreja que presta, nem vai achar. Porque se tu achar uma Filadélfia que tem pouca força, tu vai dizer: eu que não vou congregar nessa igreja fraquinha. Se tu achar uma igreja de Esmirna, que é uma igreja pobre, você vai dizer: eu não vou congregar nessa igreja pobrezinha. Não tem nem condição de trazer um pregador, não tem nem condição. Então entenda, não existe igreja perfeita. E se você encontrar, não vá para lá, porque você vai estragar ela. Aleluia. Temos mais igrejas cheias de erro do que igrejas saudáveis. Infelizmente sempre foi assim, sempre vai ser assim, até Jesus Cristo voltar. Mas independente da igreja que tu esteja, a igreja em Sardes tinha nome de que vive, mas estavam mortos. Tinham crentes de fachada. E detalhe, o Senhor vai dizer a elas: eu encontrei as suas obras imperfeitas. Era uma igreja que tinha obras, mas obras imperfeitas, obras relaxadas, de qualquer jeito. Mas o Senhor vai dizer: mas ainda tem em Sardes alguns que não mancharam as suas vestes. Então não é a igreja. Pode ter pecado na igreja, mas você não peque. Pode ser uma igreja ruim, mas não seja ruim. Pode ser uma igreja que não tem talvez doutrina, mas seja doutrinado pela Bíblia que você tem nas mãos. Então não é a igreja, somos nós que precisamos ser diferentes, fazermos a diferença.
amar uns aos outros. Oh glória! A terceira igreja, a igreja em Tiatira, era uma igreja que, olha o que o Senhor vai dizer a ela: eu conheço as tuas obras e o teu amor. Era uma igreja que tinha amor. O teu serviço é uma igreja que tinha obras. A tua fé era uma igreja que tinha fé. A tua paciência, e olha só, e as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Era uma igreja que trabalhou muito no início, mas que depois que cresceu não parou de trabalhar. Trabalhava mais ainda. Olha que espetáculo. Mas tenho contra ti que tolera a doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina na igreja ensinamentos falsos que levam o povo à idolatria e à prostituição. A doutrina de Jezabel, ela é perigosa e destruidora, porque Jezabel é aquela mulher que patrocinava, junto com seu marido, cultos para Baal e Ázera. E ela também era uma mulher que sustentava 850 profetas, que não eram profetas de Deus, mas profetizavam em nome de Deus. Está entendendo? Olha a doutrina de Jezabel como ela é perigosa. Ela patrocina falso profeta. Ela tem negócio com falso profeta. Aleluia, aleluia. Junto com a igreja de Tiatira, eu quero destacar a igreja de Pérgamo. Porque a doutrina de Jezabel caminha junto com a doutrina de Balaão. Porque Balaão, ele não patrocinava profeta, olhe para cá, mas ele era um profeta que se vendia para destruir a igreja de Cristo. Ele incentivava a igreja, os membros, a se relacionarem, se prostituírem com mulheres de outras culturas, idólatras, porque ele sabia que era uma espécie de fraqueza. O que foi a fraqueza de Salomão? Se deitar com mulheres, casar com mulheres de outras culturas que levaram ele a idolatrar. O que foi a fraqueza de Sansão? Foi se deitar com Dalila, que era filisteia, e o seduziu até ele perder sua força. Então a doutrina de Balaão é o tipo de profeta que faz a igreja de Jesus Cristo, aleluia, se relacionar com a idolatria, que faz a igreja de Cristo abrir as portas para a idolatria, abrir as portas para aquilo que não vem de Deus. E os profetas que Jezabel patrocinava, eles falavam em nome de Deus, mas não eram de Deus. Que doutrina é essa, pregador Gabriel Bezerra? É a doutrina que aceita esses profetas falsos que ficam revelando em nome de Deus, sem Deus estar dizendo nada. Os profetas do CPF, os profetas do Pix, e tem pastor que é igual Balaque. Ele paga o profeta, ele fecha com o profeta, para o profeta revelar aquilo que Deus não quer que revele, né? Para trazer ali emoção para a igreja, para trazer ali uma palavra. Aí eles revelam nome, revelam CPF, identidade, chassi de carro, e eles já vão fechado com Balaque. Porque o negócio é dinheiro, é arrancar dinheiro, é ficar rico. Mas Deus não tem parte com a doutrina de Balaão, nem a doutrina de Jezabel, a besta
o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. Aleluia. E quem está aplaudindo, olha o que Deus vai dizer para a igreja de Tiatira: eu dei tempo para vocês se arrependerem. Eu vou dizer algo para a igreja brasileira: Deus está dando tempo para arrependimento da doutrina de Jezabel. Pastores da igreja brasileira, parem de patrocinar falsos profetas, parem de aceitar falsos profetas em cima dos vossos púlpitos, porque se não se arrependerem, tem uma cama preparada para eles. Se não largarem a prostituição, aleluia, a Bíblia diz que os filhos serão feridos. Se não largarem essa falsa doutrina, a grande tribulação vos espera. Mas, oh glória, aleluia, eu falei sobre 6 igrejas, e a 7ª é a Laodiceia, que era uma igreja rica, se orgulhava que não tinha pecados morais nela. Você não vai ver adultério em Laodiceia. Você não vai ver prostituição em Laodiceia. Você não vai ver divórcio em massa em Laodiceia. Você não vai ver pecados que nós tratamos deles como crentes pentecostais rigorosamente em Laodiceia. Era uma igreja rica, era uma igreja influente, todo mundo lá tinha dinheiro. O pastor de Laodiceia era rico, os membros de Laodiceia eram ricos. Laodiceia era uma cidade rica. Havia uma cidade ao lado que tinha águas frias, geladas, que serviam até para curar pessoas que passavam horas naquelas águas. Havia outra cidade do outro lado que as águas já não eram frias, eram quentes, e as pessoas iam lá passar horas nessas águas para serem curados. Mas as águas em Laodiceia, que estava no meio de uma cidade de águas frias, de outra de água quente, a água que saía lá não era nem quente nem fria, era morna, e quem bebia lhe causava ânsia de vômitos, náuseas. E o Senhor vai dizer: olha, eu queria que vocês fossem frios como a cidade do lado, mas não são, aleluia. Eu queria que vocês fossem quentes como a outra cidade do lado, mas não são. Vocês são mornos, igual a água que tem nessa cidade. E por serem mornos, assim como vocês bebem essa água e causa ânsia de vômito, vomitar-te-ei de minha boca. Uma igreja que não tem pecados morais. Os crentes lá compram e pagam. Os crentes lá são bem casados. Os crentes lá são bem vestidos. Porque em Laodiceia também estavam as maiores fábricas de roupa da época. Então roupa lá não era o problema. Sensualidade lá não era o problema. Como a igreja de Tiatira, que um dos princípios de doutrina de Jezabel também é sensualidade, maquiagem em excesso. Jezabel se maquiou para seduzir o profeta Jeú. Então, maquiagem excessiva é um perigo, roupas sensuais são um perigo. Mas essa igreja aqui não tinha isso. Se você olhasse para todas as 6 igrejas e para Laodiceia, você diria: vou congregar em Laodiceia. Nunca vi um do pastor de Laodiceia. Nunca vi uma fofoca dos irmãos de Laodiceia. Não há relatos de adultério na igreja de Laodiceia. E outra, todo mundo lá é próspero. Todo mundo lá é rico. Mas o Senhor vem a ela e diz: olha, eles não tinham pecados morais, mas tinha um dos piores pecados que alguém pode cometer, o que? Ser um narcisista. Era uma igreja narcisista. Era uma igreja que cresceu tanto que achava que andava por conta própria. Era uma igreja que, pelo fato de não ter histórico, relatos dos seus erros, uma igreja que a sociedade via como uma igreja padrão, ninguém pecava, não tinha escândalos.
Mas era uma igreja que se orgulhava a ponto de achar que eram eles que faziam isso, que eram eles os donos da igreja, que eram eles o modelo padrão de crente. E Jesus vem e diz: olha, vocês se orgulham de serem ricos, mas vocês são pobres. Vocês são uma igreja que, embora não há relatos de pecados morais, vocês são uma igreja que não tem a graça. Lá também estavam os maiores centros oftalmológicos da época. E o Senhor vai dizer: olha, vocês se orgulham porque trata a visão de todo mundo. Não há problema de visão aí, se tiver, vocês resolvem rapidinho, porque vocês são avançados nessa área. Mas eu quero dizer, aconselho vocês que comprem colírio de mim para que vejam. Vocês têm uma visão carnal perfeita, mas espiritualmente estão cegos. Vocês se vestem bem, mas espiritualmente estão nus. Aleluia. Vocês são uma igreja grande, mas eu estou fora dela. E eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas o que me chama a atenção é que duas igrejas, Filadélfia, não tem problemas. Aleluia. Esmina também não tem problemas. A Filadélfia, o Senhor vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. A Esmirna, o Senhor vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas as igrejas que tinham problemas, a igreja em Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, o Senhor vai dizer: lembra-te, pois, da onde caíste, e arrepende-te, volta às primeiras obras. Aleluia, oh glória. Na terceira igreja, a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 16, o Senhor vai dizer: arrepende-te, pois quando não virei a ti, e contra ti batalharei com espada. Aleluia, oh glória. Ainda no capítulo 2, na igreja em Tiatira, que tinha doutrina de Jezabel, o Senhor vai dizer no versículo 21: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, oh glória, aleluia. A igreja de Sardes, que tinha crentes, aleluia, com nome de vivo, mas estavam mortos, e as suas obras eram imperfeitas. O Senhor vai dizer no versículo 3, no capítulo 3, versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, oh glória, aleluia. A igreja em Laodiceia, no capítulo 3, versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te, oh glória. Tem pecado? Tem erro? Tem, mas também tem uma palavra de Deus dizendo: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Se continuar drogado, vai para o inferno. Se continuar adulterando, traindo a esposa, o esposo vai para o inferno. Se continuar mentindo, vai para o inferno. Se continuar sensualizando, vai para o inferno. Se continuar cometendo pecados contra a natureza humana, vai para o inferno. Mas se arrepender, eu apago o passado, eu perdoo, eu liberto da condenação eterna e vos levo para um céu de glória. Emante a fácia, ela é bacante, orebaia, alamante, orebaia, ela é bracala, chorebaia. Oh glória. É interessante expor o pecado, como ouvirão se não há quem pregue. Mas mais interessante é mostrar um caminho para a libertação do pecado. E qual é o caminho? Eu vim de Brasília para dizer, no templo central das Assembleias de Deus em São Félix do Coribe, na Bahia, para dizer: arrependam-se, arrependam-se. Deixe de ser uma mulher rixosa hoje, deixe de ser um marido arrogante hoje.
aleluia. Deixe de ser um fofoqueiro hoje. Deixe de ser um rebelde hoje. Deixe de ser um desobediente hoje, aleluia. Porque esses erros podem lhe custar caro, mas uma atitude de arrependimento. Oh glória, e detalhe, encerro aqui. No Antigo Testamento, conforme o pecado que era cometido, se oferecia um sacrifício, um carneiro, uma vaca, um pombinho, uma perdiz, um bode. Era conforme os erros, tinham as leis de Levítico. Mas o sacrifício apresentável hoje, naquela época tinha o risco de o sacerdote pastor Eledion oferecer ali o cabrito, o cordeiro, e Deus não receber. Mas o sacrifício que é apresentado hoje, que eu como ministro do Evangelho quero apresentar hoje, pela minha vida, pela sua vida, pela vida que quem está disposto a se arrepender, ele é irrecusável. Que sacrifício é esse? É aquele que aconteceu há 2000 anos atrás. O próprio Filho de Deus crucificado na cruz do Calvário. Esse sacrifício ele foi recebido no céu com cheiro suave. E todo aquele que aceitar essa prática da morte de Jesus na cruz do Evangelho, aleluia, é a boa notícia, é a palavra de salvação, é a palavra de arrependimento. E dizer: Gabriel, eu me arrependo hoje, Gabriel, eu quero mudar hoje, pregador, eu quero ir para o céu, pregador, o sacrifício está válido, o sacrifício é infalível. Oh glória, se coloque de pé. A condenação, sim, para os pecadores, mas a salvação para os arrependidos. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Oh glória, aleluia. Ele está à porta, está batendo. Ele está dizendo: eu tenho algumas coisas contra vocês, mas pode ser resolvido hoje. Pode ter mudança de caráter hoje. Pode ter mudança de comportamento hoje. Pode ter o amor sendo renovado. Eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui. Eu sinto uma presença de Deus maravilhosa aqui, permeando em nosso meio. Que presença é essa? É a presença que faz a gente pensar. Quando eu via a irmã cantando aqui: a hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde os teus pés têm ido, que os teus olhos vê. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Oremos. Deus, em tua presença estamos. Não sei, Deus, a qual dessas 7 igrejas pertencemos. Não sei, Deus, a qual dos problemas que encontramos nessas 7 igrejas nós temos encontrado aonde congregamos. Mas Deus, se formos como a igreja em Esmirna, que não há problemas,
ainda assim nos ajuda a ser fiel até a morte. Se formos como a igreja em Filadélfia, que não tem problema, mas nos ajuda a guardarmos o que temos. Se formos como as demais igrejas, que todas têm os seus problemas agravantes, e a sétima é a pior, porque o Senhor está de fora dela. Nós abrimos o coração para que tu entre. Aleluia. Nós queremos nos arrepender hoje de nossos Glória a erros, Deus. de nossos pecados.